Bom dia, irmãos, graça e paz. Uma alegria poder estar novamente junto com os irmãos e ter esse tempo de reflexão, de meditar na palavra do Senhor. Eu queria convidar desde já para estarmos em sintonia aqui no que Deus quer falar, né, aos nossos corações. Eu queria convidar mais uma vez os irmãos ter um tempo de oração, pedir para que nesse momento, né, a gente possa desconectar de várias coisas, nossa correria, e pedir para que o Espírito Santo possa nos conectar na palavra dele, para que ele possa falar, ensinar, mexer os nossos corações. Então, curte suas cabeças e peça ao Senhor, né, nessa manhã, que Deus possa conduzir e falar aos nossos corações. Amém? Senhor, nessa manhã nós queremos agradecer por essa oportunidade de estar na tua casa, junto com os irmãos, e reunidos aqui, unidos nos corações. Nós queremos pedir, suplicar para que o Espírito Santo de Deus possa falar diretamente aos nossos corações, moldar, ensinar aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nós queremos pedir para que o Senhor tire qualquer atenção, a voz do inimigo, cala, Senhor, para que nós possamos concentrar na Tua palavra agora. Nós queremos agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos com uma série de estudos agora, série de mensagens, e a nossa série chama Bases da Fé Holiness. É um tema bem diferente, né? Mas estamos falando das ênfases da Holiness do Brasil, da Igreja Holiness do Brasil. Nós temos algumas ênfases, né? E muitas vezes, como membro, né, como participantes da Igreja Holiness, a gente não sabe qual é a ênfase que a nossa igreja tem. E por muitos anos, desde que eu nasci, a ênfase da Igreja Holiness do Brasil é baseada em algumas ênfases, e agora nos vários concílios estão acrescentando mais algumas outras ênfases, né? E na semana passada, então, nossa série chama Bases da Fé Holiness, que nós vamos falar sobre a ênfase, e o tema dessa manhã chama Evidências da Santificação. Eu vou explicar por quê, que é Evidências da Santificação, tá? Mas nós seguimos no... Sara, você pode mudar? Não está mudando aqui. Não, pode voltar. Não pode voltar. Não está mudando aqui. Obrigado. Irmãos, nas bases da fé Holiness, né, nas ênfases, foi trabalhada a semana passada santificação, obrigado. Santificação. E hoje nós vamos falar na semana passada foi falada salvação, a pastora Liana trouxe a mensagem de salvação, aí eu gostaria que os irmãos acompanhassem bem, né? Salvação foi a primeira ênfase, hoje nós vamos falar sobre santificação, semana que vem nós vamos trabalhar sobre a cura divina, e depois nós vamos falar sobre a segunda vinda. Essas 4 ênfases está falando das 4 dimensões do Evangelho, né? Então, essas 4 ênfases já havia muito tempo na Igreja Holiness do Brasil. Ela foi escrita pelo A.B. Simpson, um pastor norte-americano. 4 dimensões do Evangelho. Você pode procurar, tem livros sobre isso, né, do A.B. Simpson, falando sobre 4 dimensões do Evangelho. Mas é a salvação, santificação, cura divina e segunda vinda. Nós vamos abordar primeiro bloco essas 4 ênfases. Então, acompanhe, né? Então, fala assim, qual que é a ênfase da Igreja Holiness do Brasil, né? A salvação, santificação, cura divina e segunda vinda. Depois, nós estamos acrescentando, nos vários concílios, né, nós estamos acrescentando outras ênfases que nós vamos falar aqui também. Tá? Mas olha que legal, nós falamos sobre salvação semana passada, a salvação em Cristo Jesus, quando Jesus nos encontra, nos salva, nos limpa, né, nos transforma, né, e muda a nossa vida. Mas hoje nós vamos falar sobre a santificação. Irmãos, a santificação é um grande milagre. Nós vamos falar sobre milagre semana que vem, na cura divina, mas a santificação também é um grande milagre que acontece na nossa vida e nós vamos ver por que também. Quem quer receber um milagre na sua vida? Todo mundo quer receber um milagre, né? Mas, irmãos, a santificação é um milagre que acontece todos os dias na nossa vida e a gente não percebe muitas vezes, né? E é o maior dos milagres que acontece na nossa vida. Irmãos, e a santificação, ela foi tratada ao longo da história da igreja com vários pensamentos. O que é santificação? Né? O que é se tornar santo? Todos nós almejamos tornar santos, né?
o que é alguma coisa santa, né? Aí ele falou, olha, é santo, isso aqui é santo, né? Puxa, essa pessoa é muito santa. Mas ao longo da história da igreja, foi trabalhado várias vezes sobre a santificação, vários pensamentos, né? Então, eu queria pensar um pouco com os irmãos sobre isso. Quando que acontece a santificação? É a grande dúvida que acontece. Mas quando que acontece a santificação em nossa vida? Quais são as evidências que mostram a santificação? Ah, então a santificação, eu vou colocar uma camisa, vou colocar um gel no meu cabelo aqui, ajeitadinho, mostrar que eu sou santo, né? Vou colocar um terno, vou fazer uma... Sim, não estou dizendo que isso nada é errado, mas o que é uma evidência de santificação? Como que acontece o início disso tudo, né? Então, irmãos, para os irmãos entenderem rapidamente, há várias, logicamente, linhas de pensamento em relação à santificação. Mas, em linhas gerais, a santificação, a primeira coisa que acontece é a santificação posicional. Por que posicional? A santificação posicional é o primeiro encontro com Jesus. Quando a gente encontra com Jesus, você arrepende dos seus pecados, Jesus entra no coração, limpa totalmente. Então, neste ato, você é santificado, você é separado, você é agora separado como filho de Deus, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, porque você se tornou santo, filho de Deus. Amém, glória a Deus. Né? Mas o problema, irmãos, que nós cristãos muitas vezes paramos por aí. E aí a gente é santificado, glória a Deus, e estamos bem. Nós não trabalhamos mais a santificação a partir disso. Então nós paramos, estagnamos na primeira santificação, que é posicional. Eu tenho uma posição agora, que eu sou santificado. Mas só isso basta? Você não precisa fazer mais nada? Né? Lógico que precisa. Você tem um carro, você precisa fazer manutenção, trocar o óleo, você precisa ver se o motor está funcionando bem, está tudo em dia, pneu está ok, fazer a calibragem, tem várias séries de coisas. Não adianta só andar com o carro, não, agora, sou agora um novo carro aqui, pá, não adianta. Você é santificado, transformado, filho de Deus, glória a Deus, vamos com tudo. Mas precisamos de um processo. Então, a segunda parte aqui é a santificação processual. Né? Então, nos estudos falam santificação processual. O que significa isso? Eu achei uma frase muito interessante aqui, que a santificação é o processo de modelagem na essência da imagem e semelhança de Deus. Eu achei isso muito incrível, assim, né? Com uma explicação mais rápida. Santificação processual é isso, é um processo de modelagem, que a gente vai sendo modelado, né, ao longo da nossa vida, assim, para ser semelhante à imagem de Deus. Isso é santificação. Né? E quando que ela ocorre? Bom, aí a gente tem vários estudos. Ela pode ocorrer, né? Tem gente que acha, bom, vai ocorrer de uma vez só, vai gradativamente. A gente vai ver sobre isso. E para a gente entender um pouco melhor, poxa, mas como que acontece esse processo? A grande dúvida da nossa vida, assim, como que acontece esse processo de santificação? Bom, pastor, eu entendi. A santificação processual vai acontecer gradativamente na nossa vida. Mas como que, de fato, vai acontecer isso na vida? Essa é a grande dúvida. Então, eu escolhi um texto de Salmo 51, versículos 10 a 12. É um texto, uma poesia, uma história da vida de Davi, do rei Davi. Ele vai contar um pouco como que acontece esse processo na vida dele. Quais são as evidências, onde que mostra que está acontecendo a santificação na vida. Onde que acontece a santificação na vida. Né? Então, eu gostaria de convidar a todos para nós lermos Salmo 51, versículos 10 a 12. Eu coloquei nessa versão aqui, que os irmãos podem acompanhar, está na NVI. Na revista e atualizada está um pouco diferente, mas eu busquei nessa versão porque fala um pouco mais claro como que acontece essa santificação. Eu gostaria de convidar os irmãos a ler juntos, Salmo 51, 10 a 12, por favor. Vamos lá? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença,
nem tires dentro de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Gente, esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia, de uma confissão mais incrível que aparece, né? Não que é o mais, né? Na minha opinião, né? Que eu acho incrível. E o que está acontecendo aqui? O rei Davi, o grande rei Davi, o rei de Israel, após cometer vários pecados gravíssimos, de adultério, homicídio, ele tenta ocultar todos os pecados da vida dele. E Natan tem a incumbência, então, de revelar, de falar a verdadeira face de Davi. Quem era Davi? E após muita insistência, Davi, então, cai em si e reconhece o pecado. E nesse salmo, ele escreve de uma forma profunda esse arrependimento. Então, nesse estado, Davi arrependido, o coração quebrantado, a gente consegue aprender algumas evidências da santificação. O que acontece na santificação? Então, diante dessa experiência do rei Davi, eu queria observar com os irmãos 4 evidências da santificação, através dessa história do rei Davi. E, em primeiro lugar, é claro, é um coração, a primeira evidência da santificação, é claro, é um coração compungido. Coração compungido. Poxa, mas que palavra difícil, compungido. Até ruim de falar, né? Compungido, né? Mas é o que estava acontecendo no coração de Davi. Se você olha todo o capítulo de Salmo 51, vê um coração totalmente quebrantado, compungido, contrito. E em Salmo 51, né, você vai lendo, e aí fala, o salmista vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração novo, né, renova dentro de mim um coração estável, ele vai confessando, vai colocando, pedindo a Deus para criar um novo coração. E em Salmo 51, 17, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. A gente fala muito que nós precisamos de um quebrantamento, vamos nos quebrantar, né? Mas o que significa isso? E agora, irmãos, eu fiquei pensando, essa palavra saltou aos meus olhos, coração compungido, o que é? O que é ser coração compungido? Eu fiquei pesquisando várias coisas sobre isso, e compungido realmente é ser quebrado mesmo, é ser moldado, mas o que significa isso, né? E uma expressão que eu achei mais legal foi isso, compungido é ser tocado lá no íntimo, lá dentro, é ver as entranhas remexidas, é ter as estruturas abaladas pela palavra que for anunciada. Compungido é Deus, o Espírito Santo começar a tocar lá dentro. Aí não dá para explicar, humanamente é difícil explicar onde que fica, né, no coração. A Bíblia fala que está no coração, aqui dentro, mas é lá dentro. Sabe quando você se arrepende? Quando você se arrepende, eu estou arrependido, mas quando você se arrepende de fato, não sei se alguém já teve essa experiência, mas um coração que você está triste, lá íntimo, remexido, a estrutura abalada, você sente aqui dentro, né, aquela dor, aquela tristeza, porque você falhou, porque você cometeu, e você reconheceu. É incrível. Os judeus acreditam que fica aqui, os sentimentos ficam aqui, porque a gente sente mesmo, né, tudo aqui na nossa vida, alguma coisa acontecendo. Então, compungido é isso, é ver as entranhas remexidas. Entranhas, parece que está falando de vísceras, sei lá, aquela, né, alguma coisa aqui dentro, né? Mas entranhas do coração, é mexida. Então, é uma coisa muito mais profunda que simplesmente o quebranta você chorar, ai Deus, estou arrependido, mas é difícil de você expressar o que você está sentindo nesse momento, porque são as entranhas sendo remexidas. E agora, irmãos, o que me tocou foi que quando eu fui pesquisar sobre o que são as entranhas, né? Tem a parte estomacal, assim, as entranhas, aquela, né, as coisas que tem aqui dentro, mas as entranhas que eu vi, o sinônimo que eu achei mais legal, que fala, é caráter, índole e temperamento. E eu achei isso aqui muito interessante, porque quando a gente vê um grande sinal de santificação que ocorre na nossa vida, aonde que está a primeira evidência? É quando Deus começa a moldar a nossa vida, um espírito quebrantado, coração compungido, contrito,
um coração que é realmente mostrado aqui, tocado, lá no íntimo. E o que Deus quer transformar na nossa vida, na primeira coisa, na santificação, é aqui dentro. Isso aqui que Deus quer mudar na nossa vida, na santificação. Muitas vezes a gente quer mostrar a santificação, mudar a santificação, mas onde que começa? É aqui dentro, é nas entranhas. E o que seja, no caráter, índole, temperamento. Agora, o que estava acontecendo na vida do rei Davi é que estava escancarado. Ele entendeu qual que era o pecado dele. O pecado dele, irmãos, ele cometeu adultério. Mas antes disso, o pecado dele foi a inveja. Ele olhou de cima do palácio, a mulher ali, tomando banho, e ele cobiçou, irmãos. Ele quis. O primeiro pecado do rei Davi foi a inveja, a cobiça. Então, foi revelado para o rei Davi, quando ele, nesse texto, Salmo 51, quando ele se quebrando, quando ele falou coração compungido, é que ele entendeu que nas entranhas da vida dele, lá dentro, havia coisas pecaminosas. E ele reconheceu, olhou e falou, meu Deus, eu sou isso. Havia cobiça, mentira, ele mentiu. Arrogância, porque eu sou rei, traz aqui e tal. Traz ela aqui. Arrogância. Tinha orgulho, vaidade, maldade. Quando o rei Davi percebe o coração dele, o que acontece, irmãos? Ele não conhecia ele próprio. Ele olha para as suas entranhas, de repente o Espírito Santo abre, escancara as suas entranhas aqui, né? Essa parte do coração compungido, quando há um coração compungido, abre, então ele olha as entranhas, vê o caráter dele, a índole dele, fala, meu Deus do céu, o que eu tenho sido? Nesse momento ele cai, as escamas dos olhos dele caem, ele começa a enxergar, ele chora, ele fala, meu Deus. E quais são as palavras que ele coloca em Salmo 51? Quando a gente vai lendo o Salmo 51, no versículo 2, ele fala assim, lava-me completamente, purifica-me. Olha o desespero do rei Davi, ele olha para suas entranhas e ele percebe, está sujo, meu coração está sujo, pelo amor de Deus, lava-me. Ele fala no versículo 4, pequei contra ti somente fiz o que é mal. Agora ele reconhece o coração dele que fez mal. Versículo 5, nasci em pecado. Versículo 7, purifica-me com risopo e ficarei limpo como a neve. O que significa isso? Risopo é uma planta que eles passavam assim para serem purificados. Então, nesse sentido, ele fala, Deus, passa em mim, limpa-me, faz uma coisa. Sabe quando você tenta se lavar e você não consegue, você se sente sujo ainda? Davi estava sentindo isso. Ele clama, pede, Deus me lava, me limpa, tira, lava minhas entranhas, eu estou percebendo que está tanta coisa pecaminosa na minha vida. Meus irmãos, isso é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida, quando nós conseguimos enxergar, o Espírito Santo nos revela, nós rendemos aos pés de Jesus e o Espírito Santo nos mostra o que nós temos sido. A primeira evidência de santificação é quando Deus alcança nossas entranhas, essas coisas que acontecem no nosso caráter, lá dentro, só que muitas vezes que nós não conhecemos do nosso temperamento ou da nossa ação, do que nós temos sido. Então, evidências da santificação acontecem, como que nós temos sido em casa. A evidência da santificação acontece, como que nós estamos falando com o próximo, como que nós temos agido na nossa empresa. A santificação não é só estar bonita aqui, né, tocando. A santificação é lá, começa nas entranhas da nossa alma. E muitas vezes nós não sabemos. Mas o Espírito Santo está hoje mostrando isso para nós. E nesse caso, o Espírito Santo mostrou para o rei Davi quais são as coisas que precisavam ser santificadas na vida do rei Davi. E ele percebe, pequei contra ti. Agora, a gente reconhecer isso, irmãos, é uma coisa muito difícil. O ser humano não consegue muitas vezes reconhecer, tenta se esquivar, não abrir essa tampa do coração para ver as entranhas. E isso só o Espírito Santo pode fazer. E é o maior milagre. Então,
A primeira evidência da santificação é isso, irmãos. Um coração compungido, contrito, um coração quebrantado, mas não é um quebrantamento qualquer. É esse derramar do coração. Deus, está aqui minhas entranhas, está aqui minha vida. Deus, eu realmente reconheço que eu tenho sido isso. E a pessoa começa a ver mais na humildade. Não, eu tenho sido isso também. Eu preciso mudar isso na minha vida, no meu caráter. Eu tenho sido egoísta, eu tenho sido falho nessa coisa. Deus, muda isso aqui. E isso começa a santificação produzir. Então, a santificação é o que, irmãos? Começa de dentro, mas lá do fundo das entranhas para fora. É um reflexo disso. Então, qual que é a nossa parte? Nós precisamos fazer uma coisa na santificação? Sim, irmãos, nós precisamos. Precisamos nos quebrantar. Nós precisamos nos render, buscar Deus, muda a minha vida. Agora, a ação quem faz é o Espírito Santo. Não tem como, irmãos, é o Espírito Santo, só o Espírito Santo que pode mostrar, abrir, fazer alguma coisa na nossa entranha, é só o Espírito Santo que pode fazer, né? A gente precisa nos render aos pés de Jesus, mas o Espírito Santo está hoje, então um dos papéis do Espírito Santo é isso, para mostrar, enxergar as nossas entranhas da alma. E, irmãos, continuando aqui, ainda temos outras evidências. A segunda evidência da santificação, então, é a modelagem, que nós falamos, né? É um processo de modelagem, mas o que vai modelar na vida, né? O que vai modelar? O rei Davi diz assim, cria em mim um puro coração, ó Deus. Cria em mim. Eu achei fantástico quando eu vejo esse texto, criar um coração puro, novo. Então, é aqui, nas entranhas, nas vísceras do coração, lá no fundo, quando você está quebrantado, e você reconhece. Deus só pode criar se você reconhecer que isso aqui está errado, isso aqui está errado na minha vida, orgulho, isso aqui, vixe, vaidade, isso aqui, pecados, pornografia, vícios, isso aqui. Deus só pode criar um novo coração a partir do momento que a gente reconhece as entranhas do nosso coração, no caráter, na índole. Deus só pode fazer alguma coisa. E aí Deus começa a pegar o coração compungido, que você abriu, escancarou, e aí nas entranhas do Espírito Santo, então começa a moldar a nossa vida. Deus começa a moldar a nossa vida segundo a sua imagem. Irmãos, isso é um milagre que acontece. O maior milagre que acontece, que um dos maiores médicos que pode fazer isso, só Deus pode fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na nossa vida. Que só Deus pode entrar nas entranhas do nosso coração e criar um novo coração. Nós não conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos. E a coisa mais bonita que eu vejo nessa face da terra, e o maior milagre que acontece na vida, é quando essa coisa incrível acontece. Pessoas que eram terríveis, que eram mentirosas, temperamentais, hipócritas, eram tudo de ruim, e de repente Deus faz uma modelagem, essa pessoa é transformada. Quando a gente olha, meu Deus do céu, eu já encontrei várias pessoas assim que foram transformadas. Essa coisa mais linda, quando a gente vê pessoas que foram transformadas, que foram regeneradas, que falam, meu Deus do céu, essa pessoa mudou mesmo. É irreconhecível. A bondade, a mansidão, não há egoísmo nessa pessoa. Quando essa mudança é uma coisa fantástica, a coisa mais incrível que acontece. Por isso que a Bíblia vai nos dizer assim, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Meus irmãos, quando a gente alcança esse coração transformado mesmo, quando Deus, eu acho que a gente tem uma linha direta para o céu. Vai ver a Deus, não tem erro. Se você está na dúvida como é que vai fazer para entrar no céu, irmãos, está aqui o caminho. Bem-aventurados puros de coração, vai ter uma linha, verão a Deus. E em Salmos 24, 4 e 5 vai dizer assim, né? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, os que não entregam aos ídolos e não juram em falso, estes receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus, do Deus da salvação. Irmãos, isso é a coisa incrível.
Tem uma outra versão que eu achei legal, que fala assim, aquele que é limpo de mãos e puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. A vaidade, irmãos. Este receberá a bênção do Senhor. Com certeza vai receber a bênção do Senhor. Então você quer receber o milagre do Senhor, você quer receber a bênção do Senhor, inicia com o processo de santificação na nossa vida. E aqui é um perigo, irmãos. Um perigo na nossa vida, porque essa cirurgia que o Espírito Santo de Deus quer fazer no nosso coração, nessas entranhas, às vezes dói um pouco. Às vezes fere um pouco a nossa vida, nosso orgulho, na é verdade. Às vezes a gente luta. Então Paulo vai dizer em Romanos que é uma luta da carne contra o Espírito. Onde que acontece? É aqui que acontece. Muitas vezes nós não queremos, e a gente fica lutando contra o Espírito, e a nossa carne fica lutando porque a gente não quer. E a nossa vida tende ao quê? A dizer assim, Senhor, não, deixa que esse aqui eu tento mudar pelas minhas forças. Pode deixar, Espírito Santo, pode deixar que esse aqui eu tento mudar. E a gente tenta mostrar a santificação por nossa conta própria. E fala, não, isso aqui eu já consertei, não, isso aqui eu já perdoei, não, isso aqui, Espírito Santo, pode deixar, eu mesmo resolvo. Esse aqui está num processo muito longo. Irmãos, todo esse processo às vezes demora na nossa vida. Ele vai trabalhando pouco a pouco, Deus vai mudando pouco a pouco. E muitas vezes a gente não quer esse processo. E a gente tenta enganar. E a gente tenta viver diante das pessoas com aparência. Mas pessoas próximas começam a perceber, opa, essa santificação está errada, alguma coisa está errada. Irmãos, o que eu estou querendo dizer, que muitas vezes, nesse estágio, quando a gente toma essa iniciativa, acontece a hipocrisia na nossa vida. Quando a gente tenta lutar com nossas próprias forças, vivendo o caráter das nossas próprias forças, a santificação pelas nossas forças, se você não permitir o Espírito Santo agir nas entranhas do coração e mudar o caráter ainda e o temperamento, não está acontecendo a santificação. O que eu estou querendo dizer, irmãos, não tem como enganar a santificação. Não tem como. Ou é o Espírito Santo que faz a santificação acontecer na nossa vida, ou não é. Nós não temos como se tornar santos. Nós, seres humanos, não temos como humanamente fazer com que a gente viva a santificação. Não, eu vou buscar. Todos tentaram. Várias pessoas tentaram nessa face da terra. Pessoas que foram no alto monte, curvaram, ficaram dias ali, 24 horas, 365 dias sem comer, sei lá, existe. Não alcança a santificação, não tem como. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Irmãos, não tem como enganar a santificação. Uma hora a casa cai. Se você tentar viver a santificação por si só, uma hora a casa cai. É o Espírito Santo que vai entrar nas entranhas e fazer essa mudança na nossa vida. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus agindo no nosso meio, falando, mostrando e convencendo nós do pecado. É isso que acontece. Agora, a terceira evidência, irmãos, que eu vi nesse texto, é temor. Não tem como ter a santificação sem o temor. Quando a gente olha para as narrativas todos de Salmo 51, a gente vê temor na vida do rei Davi agora. Uma pessoa quebrantada, compungida, temendo ao Senhor agora, se prostrado ao Senhor. E uma palavra forte que ficou no meu coração, foi nesse texto que diz assim, não me expulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Eu percebo que nessa fala de Davi, eu me imagino como Davi gritando, Deus, pelo amor de Deus, não me expulse da tua presença, não tires o teu Santo Espírito da minha vida. No retiro da igreja, nós lemos esse texto e cantamos uma música que fala sobre isso. E naquele momento, quando nós lemos isso, essa palavra, essa frase me saltou aos olhos, que me veio assim, como um choro, assim, Deus, pelo amor de Deus, não me tires. Eu não conseguia cantar, eu só falava, Deus, por favor, não me expulse da tua presença, não tire o teu Santo Espírito da minha vida. Eu só comecei a clamar assim. Irmãos, eu percebi na vida do rei Davi, que não tem como, irmãos, ter santificação sem o temor. Então, um dos sinais da santificação é esse temor, ver a grandeza de Deus.
Isaías, o profeta Isaías, quando fala em capítulo 6, ele diz assim: ai de mim, Senhor, porque eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O profeta Isaías, na visão que ele teve, ele viu o Rei dos Reis ali sentado no trono, ele temeu, ele se prostrou, ele falou: meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu sou um homem impuro, de impuros lábios, habito no meio de impuros lábios, eu vou morrer, ai de mim. Havia temor. Irmãos, então não tem como ter a santificação quando o Espírito Santo entra na nossa vida. O Espírito Santo, Deus olha na nossa vida, escancara a nossa vida, as entranhas, e a gente não temer, a gente tem que temer. A gente tem que sentir vergonha. Não tem como. Se você não teme a Deus, é porque o Espírito Santo não alcançou. Você está escondendo áreas da sua vida e dizendo: Senhor, não, aqui minha vida está tudo bem, mais ou menos. 60%, vai Deus, tá bom. Acho que está tudo bem, né Deus? Bem, beleza, posso seguir, Deus, está tudo bem, 60%, tá, acho que eu estou bem, né irmãos? Deus, eu não estou tão ruim. A gente tenta, irmãos, isso não é santificação. Santificação, irmãos, não tem jeito. Todos nós, quando escancara, Deus vai encontrar que coração que vai encontrar. E nesse momento, irmãos, nós tendemos a ficar envergonhados, tristes. Deus, aí que aparece o coração compungido e contrito. É nessa hora, quando Deus alcança o coração. Enquanto não acontece isso na nossa vida, não há início de santificação, não há como ter santificação, não há temor. Então, um dos papéis do Espírito Santo é fazer com que nós entendamos isso, reconheçamos o pecado e as falhas que há dentro de nós. Isso é muito importante a gente entender, irmãos, que o Espírito Santo está em nosso meio. Buscar o Espírito Santo é muito importante na nossa vida. E a palavra do Senhor que me deu medo é porque vai chegar nos finais dos tempos, e nós vamos falar sobre isso ainda, que o Espírito Santo vai ser retirado do nosso meio. O que vai acontecer quando ser retirado o Espírito Santo do nosso meio, irmãos? Irmãos, vai ser uma coisa muito difícil. Porque o mal vai operar aí ferozmente. Porque quem nos acusa é uma coisa que está ruim. Olha, não foi muito bom. É o Espírito Santo que está nos acusando. Quando você fala: puxa, olha, eu acho que eu fiz uma coisa errada ali. Quem que está falando? É o Espírito Santo que está falando. Mas vai chegar um momento que vai ser retirado. Né? Nosso vôlei é assim. As pessoas, né, tocam na rede, né? Acontece ali de tocar na rede, às vezes não fala. Mas depois aparece no grupo, irmãos confessando: irmãos, eu queria confessar que eu toquei na rede, eu peço perdão. Quem que falou para aquele irmão? Eu não posso, o pastor está lá, mas não falou nada. Quem que falou para aquele irmão? Foi o Espírito Santo. Graças a Deus que o Espírito Santo está operando na nossa vida. Né? Depois de uma semana lá, aparece no, irmãos, aquele ponto nós ganhamos, mas na verdade eu toquei ali, né? Cometi aquele erro. Mas eu vejo que os jovens têm um coração muito puro, viu, irmãos? Eles confessam ali depois, a coisa pesa ali, né? Irmãos, tem que pesar na nossa vida. Se pecados, se coisinha pequena, você fala: isso aí não estou nada não. E você consegue ministrar, alguma coisa está errada na nossa vida. Tem que incomodar. O que está acontecendo? É o Espírito Santo agindo no meio da igreja, irmãos. Graças a Deus que o Espírito Santo está agindo no nosso meio. Irmãos, no momento que o Espírito Santo se retirar da igreja, eu não quero estar aqui nesse dia, que a coisa vai pegar. Aí sim, a coisa vai ser muito feia. Mas enquanto o Espírito Santo está aqui para mostrar, para mudar, transformar, Deus está operando, mudando a nossa vida. Glória a Deus, vamos, gente, viver esses dias sendo transformados. Então, viver com temor e tremor diante do Senhor. E clamar sempre: Deus, não tire o Espírito Santo da minha vida nunca. Clame ao Senhor: Espírito Santo, não tire o Espírito Santo da minha vida. Ser cheio do Espírito Santo, busca o Espírito Santo com os dons do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo mostre pecados para viver a santificação na sua vida. E a quarta e última evidência, irmãos, para terminar, que eu vi nesse texto, é a constância, irmãos, constância. Quando a gente olha nesse texto, o rei Davi, ele inicia com um processo de coração compungido, de transformação, mas nesse texto mostra algo de constância agora. Ele não quer uma vida mais pecaminosa, ele quer uma vida transformada pelo Espírito Santo, mas constante, constante.
E as palavras que ele usa, ele diz assim no texto, né? Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Mas ele diz assim, renova dentro de mim um espírito estável. Eu nunca pedi isso para o Espírito Santo. Não sei porquê, na minha vida, quando eu li esse aqui, quando eu comecei a meditar, irmãos, Deus falou muito forte. Um coração estável, persistente. Irmãos, algo dentro de mim mexeu e falou assim, Deus, é isso, é esse sonho que eu quero ter na minha vida. Ser um cristão estável, inabalável. E outra palavra que o salmista diz, rei Davi usa, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Me sustenta, pronto a obedecer, com o espírito. Ele usa 3 vezes Espírito Santo, né, o espírito. Renova dentro de mim um espírito estável, não tira o Espírito Santo e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ou seja, Espírito Santo esteja sempre comigo. Deus, a tua presença esteja sempre comigo, numa estabilidade. Irmãos, essas 2 palavras saltaram aos meus olhos. Renova, sustenta. Me veio constância. Crente que não fica no altos e baixos, né? A hora está bem, a hora está pior. A hora está assim, a hora não quero mais. A hora que, eu vou desistir. Não, irmãos. Essa constância vem da soma das 3 evidências mencionadas acima. A constância vem do coração compungido, de permitir Deus modelar o coração de uma pessoa que teme ao Senhor. Gera constância na nossa vida. Irmãos, isso é muito importante para nós. E o meu sonho, então, irmãos, eu queria ser um cristão constante. Irmãos, hoje, nós temos buscado várias correntes, às vezes de doutrina, de coisas que acontecem, isso que é legal, vamos correr atrás disso. Não estou dizendo que é errado, milagres, bênção, nós vamos falar até de curas. Não é errado buscar isso, irmãos, logicamente que não, longe disso, nós precisamos buscar as bênçãos do Senhor, as curas. Mas, irmãos, muitas vezes nós buscamos várias coisas na nossa vida, na vida cristã, mas às vezes não gera constância na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós buscamos a cura, mas não buscamos a santificação na nossa vida. O que vai gerar a estabilidade do cristão é a santificação, é o processo de santificação, de modelagem. Isso vai gerar um cristão estável. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos em nossa comunidade aqui vários irmãos que estão, sei lá, 50, 40, 50, 60, 70 anos, a vida inteira na igreja, mas numa estabilidade. Tem defeitos? Tem. Tem falhas? Tem virtudes? Muitos. Mas vive numa constância. Por quê? Aprendeu a viver a santificação. Eu fiquei buscando, Deus, qual que é o segredo disso? Semana agora nós tivemos o falecimento de uma obreira muito querida, né? Lá de São José dos Campos. E foi realmente um exemplo a nós. Eu não sei, né? Não conheci tão de perto. Mas eu nunca a vi falando mal, assim, sei lá, reclamando, importunando, sei lá, sabe? Uma obreira sempre disposta, toda vez que nós chamávamos para fazer o evangelismo, para fazer as ações, ela era a primeira. Falei, Casuí, você pode coordenar, né, a parte de evangelismo? Irmãos, ela não só coordenava, ela era a primeira a evangelizar nas casas, sem reclamar. Num só escaldante, não era tão jovem assim, mas ela estava ali com toda a alegria. Era assim, falei, meu Deus do céu, como que alcança essa constância na vida, né? E no falecimento, a gente falou, mas puxa, a gente nem ficou sabendo do falecimento. No dia anterior, ela já estava com dengue, mas ela estava dando aula de alfabetização a adultos. E naquela semana ela tinha reunido a família, ela tinha feito capelania hospitalar, ela tinha feito tudo, irmãos. E não ficou falando, não. E à noite ela deu essa aula, voltou para casa, ela não está passando muito bem, e de manhã amanheceu na glória. Irmãos, eu fiquei com uma inveja santa, falei, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero ficar sofrendo, não. Eu quero dormir, outro dia acordar na glória. Que bom isso, né? Maravilha. Ela foi abençoada por Deus.
para mim ele foi levado aos céus e falei, Deus, viver uma constância na vida cristã, não só de obras, mas de santificação. Irmãos, nós precisamos aprender sobre isso. Quando veio esse texto sobre santificação, eu falei, gente, eu não vou conseguir dar conta de falar sobre santificação, porque é um processo que eu preciso aprender ainda. Eu estou debruçando nesse texto e Deus mostra-me nas linhas desse texto o que eu preciso aprender sobre santificação. A gente tem muita coisa a aprender. Mas eu queria deixar essas 4 evidências para nós nos dias de hoje, nessa conclusão. Na conclusão, irmãos, que eu tenho para dizer, é no texto de Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, irmãos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos todos juntos buscar a santificação, irmãos. E o Espírito Santo fala através da sua palavra, o Espírito Santo fala através de irmãos para a nossa vida. Fala, irmão, precisa mudar isso aqui. Irmãos, puxa, isso aqui me magoou. Todos nós juntos, vivendo a paz e buscando a santificação. E esse é o propósito da nossa vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu gostaria de ter um tempo de reflexão através desse texto, irmãos. Eu gostaria de buscar com os irmãos como que tem sido a nossa busca da santificação. Como que tem sido esse entendimento da santificação? Será que, irmãos, a santificação tem alcançado lá nas entranhas do seu coração? O seu coração realmente é quebrantado e compungido? E nessa manhã eu falo assim, puxa, eu entendi o que é ser quebrantado e contrito, o compungido. Mas muitas vezes você está dizendo, mas Deus, eu não consigo chegar nesse nível de estar compungido. Então eu queria dizer para você, irmãos, muitas vezes eu não consigo também. Às vezes eu estou tão cansado, às vezes eu estou tão distante, às vezes eu estou tão assim, passando por um estresse que eu não consigo ter essa sensibilidade de compungido. Eu confesso para os irmãos que por algum tempo eu estava tendo dificuldade de estar com o coração compungido. Pelo nível de estresse que a gente vive, a gente fala, não sabia o que era compungido. E nesse texto Deus começou a mostrar, quando fala das entranhas, eu fui entrando, falei, Deus, Espírito Santo, eu peço para que nunca saia disso. Se nessa manhã o Espírito Santo tem falado do seu coração, que precisa entrar nas entranhas do seu coração, ora ao Senhor. Se nessa manhã você já entrou a ser compungido, mas falta modelar algumas áreas da sua vida, peça ao Espírito Santo revelar quais são as áreas que precisam ser modelado ainda. Será que é orgulho? Será que é falsidade? Quais são as áreas que precisam ser modeladas na nossa vida? Quais são as áreas que precisam ser santificadas na vida? Ore ao Senhor. Deus, será que falta temor na minha vida? E irmãos, Deus quer te abençoar e fazer esse milagre na sua vida nessa manhã. É o grande milagre, a grande oportunidade que Deus quer fazer na vida. Pode ser que amanhã não tenha mais, mas a oportunidade curta da nossa vida, que tal nós nos despirmos da nossa vaidade? Que tal nós abrirmos, nós escancararmos as portas do nosso coração e dizer, Senhor, está aqui meu coração. As fraquezas. O Espírito Santo, Deus é um Deus de amor, que nos ama, que pega, ajunta as entranhas, que começa a modelar. Esse é o amor de Deus, o Pai, que vem transformar lá no íntimo e quer te dar uma constância na vida espiritual. Um coração quebrantado e contrito não vai desprezar, ó Deus. Eu gostaria de que nós tivéssemos esse tempo. Eu sei que todos nós precisamos desse tempo. Eu queria deixar esse tempo, você com o Senhor agora, a Deus entrar, enquanto vai ser ministrada essa canção. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova dentro de mim. Você possa meditar nessas palavras. Se tem alguma coisa que o Espírito Santo quer falar, permita agora, nesse momento. Não perca essa chance, irmãos. Deus fazer esta obra no seu coração. Ore ao Senhor.
Jesus, nós queremos agradecer, Pai, porque um dia o Senhor morreu no nosso lugar, o Senhor pagou um preço muito alto para que isso pudesse acontecer, para que as nossas entranhas pudessem ser quebrantadas, restauradas, transformadas. Obrigado, Pai, porque esta obra somente o Senhor pode fazer, e obrigado, Pai, porque podemos testificar porque o Senhor é vivo, porque agora, hoje, o Senhor está mudando os corações aqui, estamos vendo bálsamo sendo derramado nos corações escancarados. O Senhor está vindo com o teu bálsamo curar, tratar, restaurar irmãos e irmãs que estão reconhecendo pecados, coisas estão nas entranhas. Obrigado, Pai, porque Tu és a vitória. Irmãos que estão aqui se rendendo, Deus, eu quero agradecer por isso, Pai. Deus, porque o Senhor está moldando, o Espírito Santo está tocando. Não é uma obra nossa, mas o Espírito Santo de Deus convence. Deus, eu quero agradecer por esta obra. Deus, quero entregar a nossa igreja para que possamos ver uma igreja viva, santa, agradável ao Senhor, todos os dias. Então, Deus, continua a operar esse processo da santificação em nós, todos os dias. Nós queremos entregar. Oh Deus, eu oro por aqueles que muitas vezes sentem que não conseguem. Pai, revigora as forças, transforma os corações. Espírito Santo se faz presente nesse momento, em cada vida. Eu oro, Senhor, para todas as amarguras que estão no coração possam ser retiradas nesse momento. Que Teu bálsamo possa vir trazendo cura, restauração e libertação aos corações. Se há porventura mágoas que ficaram, possam ser retiradas agora. O processo de santificação possa vir trazendo, Senhor, entendimento da Tua palavra. Oh Deus, eu oro, Senhor, nesse momento por cada irmão, cada irmã que nesse momento abriu os corações. Faz esta obra, Jesus. Espírito Santo de Deus, opera em nós nesses dias. E quero agradecer, Pai, por esta palavra que é viva. Hoje, Jesus, obrigado, Pai, porque podemos ver esse processo de santificação todos os dias. Quero glorificar o Teu santo nome, Deus. E quero pedir, Senhor, para que possamos ver uma vida estável, inabalável em Tua presença. Nos ajuda a isso. A partir de amanhã, segunda-feira, começa a fazer de nós, Senhor, algo diferente em nós. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova dentro de mim um espírito estável. Não tires da Tua presença. Não tires o Teu Santo Espírito da Tua presença, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos, Pai, pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecemos